Sim, mexer com a internet a gente não aprende na faculdade, né? Só depois que Uhum, a gente sai. sim, E é uma coisa nova que a gente faz, que a gente tá começando, né? sim. A valorizar esse meio. E a gente escolheu ali o tema suicídio para ser nosso primeiro tema da live aqui, eu e Rodrigo, porque é um tema muito importante, muito relevante, né? E falando em suicídio, a gente se assusta, né? Mas, assim, ele tá tão no nosso meio que a gente, né? Uhum, E, assim, se a gente pergunta de suicídio para as pessoas, elas ficam assustadas, mas elas sabem que é o que teve na família, que teve um parente, que teve um conhecido, teve um caso ali em Piraí, né? Piraí do Sul, uhum, que sim. matou a família e se matou. Isso, Eu acho que uhum. foi com arma de fogo, né? Foi. Mas Uhum. puxando mais para a gente, as pessoas sabem que aconteceu na família, aconteceu com um amigo, aconteceu ali com um colega sobre o suicídio, mas é um pouco obscuro, né? Tipo, suicídio, pega ali. É, é um tema que é difícil da gente lidar e é um tema que muita gente não quer falar sobre, né? Mas mesmo a gente não querendo falar sobre suicídio, ele vem e aparece todos os dias, ou quase todos os dias, né? É gente que se matou, gente que matou a família, matou a esposa e depois tirou sua vida. Então é um tema assim que a gente não quer olhar, mas ele mesmo assim aparece na nossa frente e fala, poxa, é importante, né? Então, preste atenção nisso, sabe? Eu sei que você não quer, mas se atente a isso. E mais ainda, quando é algo próximo da gente, né? Quando você vê na Isso. TV lá, fulano fez não sei o quê, você ainda fica Parece pensando, tão longe. você pensa assim, nossa, isso nunca ia acontecer comigo, nunca ia acontecer aqui, né? Daí você fica sabendo assim, poxa, o vizinho de duas casas do lado se matou, né? Poxa, a pessoa Uhum. que. Cara, eu conheço uma pessoa que mora na rua desse rapaz de Piraí, que fez tudo isso. Nossa, uhum. E quando você para. Deu uma travadinha. Então, e quando você vê a notícia, e daí você vai falar, e a pessoa fala, poxa, é a rua da minha casa. Daí você pensa assim, Uhum. meu, né? Tão próximo. Como que Nossa, né? pode? Tão perto. Tão perto, né? Então é um tema muito E, importante. uhum. E eu queria puxar um pouco esse tema para o lado ali da clínica. Uhum. Eu, como psicóloga, sempre pergunto para os pacientes, independente da situação ali, do caso que eles me trazem, você já pensou em suicídio? E assustadoramente todos falam que sim. Uhum, E é qualquer caso, tipo, a pessoa vem e tem depressão, a pessoa tem ansiedade, a pessoa tem problemas da família, qualquer caso, assim. E eu sim, pergunto, já pensou em cometer suicídio? Pelo fato ali, né? sim. E todos respondem sim. É uma grande maioria. E aí a gente chega até a se assustar, É, porque todos passaram pela cabeça isso. uhum. É uma coisa que, E, assim, tem todos os tipos de caso, né? Tem caso de pessoa que uhum, nunca pensou em suicídio e por um acidente, digamos assim, acabou tirando sua vida, né? Meio que sem querer, mas acabou se suicidando. Tem pessoas que naquele momento de bebeu demais, consumiu uma droga e está fora de si, acaba também, né? Mas tem pessoas que é um sofrimento que já vai acompanhando ela um tempo, um caso de depressão, sim, de ansiedade, de perdas, né? A pessoa é muito apegada ao marido, muito apegada ao filho, muito apegada à mãe, e daí acontece a perda desse ente querido e a pessoa se desestabiliza, né? E daí ela fica uhum, pensando como que eu vou seguir minha vida, né? Então, a uhum, vida dela acaba perdendo sentido depois daquela perda. E aí acaba gerando essa
ideação suicida, esse pensamento de morte, né? Em outros casos é mais a questão de a pessoa vem sofrendo bullying, né, se sente excluída, isso acaba afetando na autoestima dela e também pode estar levando ela a pensar no suicídio, a ter ideações, né? Hum. E essa pessoa ali tem ideação suicida, tem a tentativa, na maioria das vezes, quase 100% ali, faltou aquele 1%, mas a vontade não era propriamente de se matar, mas o desejo de mudar de situação, mudar ali o que está acontecendo na vida dela, de mostrar para as pessoas o quanto estou sofrendo, o quanto eu preciso de ajuda, o quanto eu quero mudar. E daí a pessoa acaba ali se transformando e como não tem meios de ajuda, não tem quem a escute, né? Uhum. Ela tenta, pelo suicídio, mostrar para as pessoas que eu tô sofrendo, né? Uhum. Que me olhem para mim, né? Sim. Acho que é importante a gente explicar também para o pessoal que está aqui assistindo o que seria a ideação suicida, né? Que a gente fala ideação, a pessoa fica tipo, tá, mas o que é isso? Né? Então, Primeiro, vamos falar ali o que é o suicídio, né? uhum. O ato ali de tentar tirar, o desfecho de tentar tirar a sua vida e conseguir, né? Uhum. Sim. O suicídio, daí a ideação suicida, né? É o fato ali de você tentar, mas acabar não conseguindo. Uhum. A ideação é mais essa questão do pensamento, né? De ficar planejando a própria morte, de ficar pensando, poxa, que ia não estar vivo, né? Esses pensamentos ruins, esses pensamentos de morte, a pessoa tá num prédio e pensar, poxa, eu poderia pular por essa janela, né? Então, esse seria a ideação. Daí surge a tentativa, né, que a pessoa coloca o pensamento dela de tirar a vida em prática. E daí a tentativa, ela pode dar certo e se concretizar num suicídio, né? Ou ela pode dar errado e daí ela foi uma tentativa, mas não teve sucesso. Então, para o pessoal que está aí saber diferenciar, né, a ideação seria mais a questão do pensamento a respeito de tirar a vida, a tentativa seria o ato, né, sendo ele bem sucedido ou não, e caso ele seja bem sucedido, aí o suicídio em si, como a gente conhece, né? Uhum. E puxando ali para os casos de tentativas de suicídio, aqui no Paraná é muito grande. Uhum. Você acha que não? As pessoas pensam que não. Mas no Paraná é uma das capitais maiores de tentativas ali de suicídio. Uhum. E ainda maior nas regiões mais frias, né? Sim. Estava comentando com o Rodrigo aqui que nas regiões mais frias, por causa do frio, tem uma ligação com a falta de vitamina D, né? Que Sim. não vem do sol, que toma um sol, e acaba cometendo o suicídio. Mas também eu penso ali, e a gente dá para falar que o, o frio, né? Quando a gente está mais frio, eu já li reportagem que acontece mais suicídios no frio do que no calor. Uhum. Sim. Sim. Eu já tive a oportunidade de morar tanto aqui no sul quanto no norte, né? Eu morei próximo de Manaus, morei em Florianópolis também, em Santa Catarina. Então, é muito diferente a dinâmica da vida das pessoas, do dia a dia das pessoas aqui no sul e lá no Pará, né? Tem gente que até se você conhecer gente que é de Brasília, gente que é de Manaus, a pessoa, se você falar para ela vir para cá, ela fala que ela tem medo, porque ela vai chegar na rua
e vão achar ela esquisita, por ela dar bom dia, por ela dar boa tarde, né? Porque, querendo ou não, aqui no Sul, a gente acaba sendo pessoas mais fechadas, mais solitárias, né? Você tá na rua e alguém começa a falar com você, você pensa das duas, uma, ou quer me assaltar, ou é vendedor, Quer me roubar? né? Ou quer me E, assaltar, ou quer me vender coisa. Então, você acaba também tendo esse isolamento seu, né? E com o clima mais frio também, as pessoas ficam mais em casa, ficam mais isoladas, tem menos contato social, menos convívio com outras pessoas, e também a questão do sol, né? Tem um estudo muito interessante que ele fala a relação biológica da depressão. E o que ele fala? Que a depressão pode ser associada, dentre tantas coisas, a baixa exposição ao sol. Então, pessoas que vivem em lugares que têm como um mês, que é só de noite, né, esses lugares que o sol aparece menos, a pessoa tem mais tendência a ficar depressiva. E aí, a depressão pode acabar também trazendo a ideação suicida, né? Como a depressão já traz aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos depreciativos, né? A apatia, tudo isso também acaba colaborando para que a pessoa pense na ideação suicida, tenha a ideação suicida. Então, e esse isolamento, né? Que a uhum, gente fica mais em casa, mais no quentinho ali, por causa do frio. A gente não tem contato com outras pessoas, a gente não conversa, não socializa, e às vezes está passando por algum problema ali, e só dentro de casa, né? E uhum, sozinho, dentro de casa, e passando por problemas. Com quem que eu vou falar? sim, Aonde que eu vou sair, né? uhum, E dá até para a gente puxar ali da pandemia, né? uhum, As também, pessoas ficam mais em casa, e o que acontece? Mais brigas, mais tumultos. Teve uma grande alta de divórcios, que as pessoas ficavam mais em casa com o companheiro e, e as pessoas brigavam mais, se tumultuavam ali mais. uhum, Então também dá para puxar a pandemia ali para o risco de suicídio. A pessoa não tem para onde sair, não pode sair por causa, né, não pode pegar ali o Covid e a pessoa não toma sol também aham, sim. e acaba tendo esse risco. E eu peguei Covid também há um tempo atrás, e todas as pessoas que eu conversei dá um desespero de ficar trancado dentro de casa, dá uma vontade de sair correndo, mas a gente não pode passar para os outros, a gente tem que ficar em casa. E o que a gente faz com esse desespero? Tenta tirar a dor, né? E Uhum. como que a gente vai tirar essa dor desse desespero? Se suicidando. Então é um fato muito muito doído, né? Que a pandemia trouxe também essa associação de ficar isolado em casa e risco de suicídio. Porque a pessoa fica pensando ali como que eu vou fazer, né? Como que vai ser daqui para frente. Sim. O isolamento, ele mostrou para a gente muito essa fragilidade, né? Porque, assim, a gente, por mais que você fale assim, mas eu não sou uma pessoa que gosta de ir em festa, não sou uma pessoa que tá sempre aí puxando papo com todo mundo na rua, mas toda pessoa tem o seu círculo social, tem os seus amigos, tem pessoas que gostam de conviver, de conversar, que quando tá mal manda uma mensagem, né? Ou quando precisa desabafar, vai para aquela pessoa. E o isolamento acabou dificultando. E isso ainda que a gente tem a possibilidade da internet, né? De você se E, comunicar com o outro sem precisar sair de casa, podendo estar isolado. Mas imagina ainda se não tivesse isso, como seria muito pior, né? Que, assim, não tem muito a ver com o tema, mas justamente com essa questão do isolamento, eu já fiz trabalho, até a Roberta sabe e participou, né, do grupo Gratidão, que era com pessoas que tiveram câncer ou estavam por tratamento de câncer,
E essas pessoas também acabavam precisando se isolar. Elas não podiam sair por aí porque a imunidade de quem está em Baixo. tratamento é muito baixa. Então a pessoa sai na rua, a chance dela se contaminar, a chance dela ter um problema muito maior é grande. Então ela precisa desse isolamento. E como o grupo foi importante para essas pessoas que não podiam sair de casa, mas ainda assim tinham gente para conversar, né? Tinham um meio ali de falar, de ser ouvidas, e isso fazia total diferença para essas pessoas. E as pessoas que chegavam no grupo chegavam com um sentimento de desesperança, né? Uhum, De tristeza. Nossa, estou passando por uma dor tão grande. E outra dor também, que é da pandemia, que eu tenho que me cuidar mais, 10 vezes mais. E esse sentimento de desesperança é um sintoma de ideação suicida. uhum, E o fato ali de estar convivendo em grupo, a gente estava conversando sobre, dava uma animada nas pessoas, dava uma agitada, né? As pessoas que passavam pela mesma situação ali da pessoa com câncer, animavam umas às outras. E isso foi bom porque foi mudando o foco do pensamento, né, dessa pessoa de desesperança e foi passando, nossa, outras pessoas estão comigo, outras pessoas estão me ajudando ali uhum. a passar por isso, eu estou sozinha. Então, isso foi animando, foi ajudando e foi tirando esse foco de pensamento, talvez um suicídio, né? Uhum. Porque, primeiramente, passa pelo pensamento o suicídio. E como a gente está mudando isso acaba refletindo ali na vida da pessoa e trazendo autoestima para ela. Sim, sim. Voltando pelo E tema, falando ali, pode falar, uhum. Roberta. Não, eu ia voltar pro tema, Ah, mas então, eu volto, você volta. não segue. Eu volto? Então, Volta. tá bom. É, voltando a falar um pouco do suicídio, às vezes a gente não tem muita noção, como a gente já falou, a gente não tem muita noção o quão perto está e a gente não tem uma noção de como acontecem os casos. Porque a maioria dos casos a gente não tem um contato próximo, né? A gente vê na TV, na rádio, fica sabendo o que aconteceu, mas uma coisa é que o gráfico, que tem o Ministério da Saúde, ele tem os dados de casos de suicídio e ele divulga esses dados. E aí, os dados de 2019, eles mostraram que a maioria dos suicídios foram feitos por mulheres. E isso, para muita gente, é um choque, porque acha assim, a mulher não tem coragem, né, de fazer isso. Ou o homem que, né, acho que principalmente questão dos filmes também acabam mais endossando essa questão do homem que tira sua vida, né? E a mulher não. A mulher ela sofre calada e não faz nada, né? E quando a gente vê os dados é justamente o contrário. A maioria dos casos de suicídio é por mulheres, né? Como a Roberta já falou, no Rio Grande do Sul é o estado que mais tem casos de suicídio. Em segundo lugar, Santa Catarina. E aí o Paraná fica em nono lugar. Mas ainda assim é tipo muito próximo. Do Uhum. segundo para o nono, assim, não é muita distância, não. E a região sul é a que mais tem, né? E é muito engraçado que eu estava vendo esses dados também, que a grande maioria de tentativas de suicídio é de fato das mulheres. Uhum, Mas quem consegue mais efetivar ali, se suicidar, é os homens. uhum, E por que isso? Porque a grande maioria é a mulher, mas quem comete ali, quem consegue fazer o ato é o homem, que é a minoria. Porque as armas usadas para tentativa de suicídio são diferentes de homens para mulheres. sim. E os de homens, geralmente, eles são por arma de fogo. Então, dá um tiro, a pessoa realmente morre, né? Uhum, E por
enforcamento também, os homens. E a maioria de tentativa das mulheres são por medicamentos, são por remédios. Sim, E envenenamento, coisa assim. envenenamento, Uhum, isso. E quando não consegue chegar à dose da tentativa para morrer ali mesmo, uhum, dá tempo de ir para um hospital. Então, as mulheres, elas tentam, mas talvez dê tempo de chegar uma pessoa, dê tempo de levar a ambulância e tal. Mas é engraçado, os meios são diferentes. sim. As mulheres, talvez faca ali, que tá na cozinha, pega uma faca e, e tenta suicídio, mas talvez chegue um colega e ajuda, né? Então as tentativas são maiores. Uhum, E o efetivamente ali, que é de menores dos homens, acontece com os homens de realmente morrerem. uhum. Bom, acho que E quais. pode. Pode falar. Não, eu ia falar dos sintomas, acho que é esse o tema que você ia puxar também, né? E então, os sintomas ali, da gente ficar esperta ali, quando vê uma pessoa que falou sobre ideação suicida ali, da gente olhar e ver como tá as pessoas, é a mudança de humor. Quando a pessoa tá muda de humor muito rápido, é um sintoma para a gente ficar esperto. Quando a pessoa sente desesperança também, quando ela sente estar presa, sabe? Quando Uhum, ela não consegue sair daquele momento, aquele estado que ela está passando, um sentimento de angústia enorme, né? Desesperança, uma preocupação excessiva sobre a morte, de falas como eu gostaria de não ter nascido, não tenho mais razão para viver, ninguém sentiria a minha falta se eu estivesse morto. uhum. Expressões de despedida, né? De tom de despedida também, como se fosse entender que ela está se despedindo, de entender a sua partida, comportamentos agressivos, uma forma imprudente de viver a vida, né? Sabe? De Colocar a vida tô em nem aí para risco. nada, vou fazer isso, né? Aham, Vamos ver o que vai dar. sim. Às vezes a pessoa ela acaba não tendo coragem de tirar a própria vida e ela acaba buscando essa coragem no outro, né? Então ela acelera o carro e vê se alguém passa na frente e bate nela. Ela Ela começa. joga pro destino, né? Definir. Ela tenta que não seja ela, né? Que ela possa se suicidar, mas que não seja ela. Por exemplo, ela passe numa via e um carro bata nela, né? Uhum. Então, Tipo, não foi eu, não foi culpa minha, o carro que. é, É, tipo, não tem a coragem, né, de fazer isso. Então acaba tentando terceirizar para conseguir atingir o fim, né? E como a Roberta disse, muitas vezes a pessoa não quer de fato acabar com a vida dela, mas como ela já não sabe mais o que fazer com a vida dela, como ela já não tem perspectiva de mudança, como tudo isso está na mente dela e ela não sabe mais o que fazer, a última saída para ela é aquilo, né? uhum. E quando uma pessoa fala sobre suicídio, é muito importante a gente prestar atenção, né? A Uhum. gente não falar, nossa, então se mate, né? Aham. Tipo, a gente tem que tomar cuidado com palavras que a gente vai dizer para essa pessoa. Então a gente precisa sentar e escutar, não falar para ela, tá com vontade, vai, né? Uhum. Ou até Então a gente. desvalorizar o que a pessoa fala, né? A pessoa fala, não, sabe, minha vida acabou. Ele fala, que besteira, para de falar isso, né? Não, Uhum. tem tanta gente que tá aí pior que você, e você aí chorando de barriga cheia.
né? Então, às vezes, esse discurso, às vezes não, né? Sempre esse discurso, além de não ajudar, acaba atrapalhando, porque a pessoa, é, além de não conseguir sair daquela situação, ela ainda não pode, não se sente nem liberdade para falar do que ela está sentindo, Aham. né? Ela já não tem Piora, né? perspectiva e não pode colocar para fora, daí piora tudo, né? Então, e puxando pro lado ali da família, que a pessoa tenta cometer o suicídio, às vezes um filho vê que os pais estão bebendo muito, estão brigando muito, o irmão tá cometendo bullying com ele e pega e faz a tentativa de suicídio. Uhum. E com essa tentativa de suicídio dele, os família, pai, irmão mudam. Mas essa mudança quer dizer para ele que tentou cometer o suicídio, tá falando, então é assim que funciona aqui dentro de casa. Então, sempre que acontecer alguma coisa, eu vou tentar cometer o suicídio para as pessoas da minha família mudarem. E isso é um risco muito complicado, né? De falar sobre o suicídio na família e essa mudança repentina que causa. E quer comentar sobre, Rodrigo? Às vezes tem, assim, tem casos e casos, né? Tem casos que realmente é mais relacionado à família, tem casos que é mais relacionado à autoestima da pessoa em si, ou à condição que ela está vivendo, né? A gente vê muito, até hoje, assim, no caso do Japão, que as pessoas têm aquela cobrança de ser o melhor, de ser bem-sucedido, e quando quem está no Japão, quem foi criado no Japão, não consegue isso, ou perde a sua empresa, né, o que conquistou, a pessoa ali é como se acabasse a vida dela, né? Então tem um peso muito Uhum, grande. E às vezes essa cobrança mesmo, né? Tem muito, até hoje assim, no Brasil tem muito essa questão de comparação, de porque fulana com a tua idade já tinha casado, já tinha filho, já tinha o carro dela, a casa dela, e você não fez nada, você não conseguiu nada. Então tudo isso acaba deixando a pessoa para baixo, né? E uhum, são coisas que a pessoa vai carregando com ela e não sabe como lidar. E chega um ponto que ela fala, não tem mais jeito, né? E na verdade tem jeito, só que ela não encontra as formas de lidar com aquilo, né? E uhum, fugindo um pouco do nosso roteiro, uma coisa bem interessante que você vê profissionais que trabalham especificamente com a questão do suicídio falarem é que quando você lida com um caso de suicídio que a pessoa está se destruindo, né, se destruindo, você tem que trabalhar para que ela se construa, né? Você trabalha a autodestruição com a autoconstrução. Aquela pessoa que está se maltratando, que está se cortando, que está fazendo mal para ela mesma, você não trabalha fazendo com que ela se sinta mais mal, com que ela, sabe? Não. Você trabalha com que ela entenda o valor que ela tem, que ela entenda que a situação pode estar difícil, sim. Todo mundo passa por situação difícil, mas há um além, né? Há um, um futuro, há uma mudança, há uma perspectiva para ela sair daquilo. Até uma das psicólogas que mais trabalha com esse tema é a Kaina Fukumitsu. E ela fala, se até é o projeto dela, o nome do projeto dela é Se tem vida, tem jeito, né? Enquanto a pessoa está viva, tem jeito daquilo mudar. Aí é importante a gente trazer essa esperança para a pessoa, né? Que muitas vezes acontece a desesperança mesmo. A pessoa acha que aquele sofrimento que ela está vivendo vai ser para sempre, e não é assim. A gente tem dias ruins, tem momentos ruins, mas tem momentos bons e pode ter momentos bons se a gente conseguir insistir, né? Se a gente conseguir ir em frente.
É que é um sistema muito globalizado de que você tem que ser melhor que o outro, Uhum, e não é valorizada as pequenas conquistas, né? uhum, Tipo, se você tirou 10, tá uhum. estudando para isso. Tipo, não recebe um parabéns. Sim, Nossa, parabéns, você tirou 10. Não, é para isso que você está estudando. Então é um sistema muito deprimente, né? é, Que familiar, na sociedade, que você não, ninguém reconhece os seus pequenas conquistas e você acaba também não reconhecendo. uhum, Então você sempre quer mais, mais, mas você também tem as suas limitações e não consegue chegar talvez lá. Você se compara muito com outras pessoas, mas você é você, o outro é o outro. E talvez ele estudou de outra forma, ele fez outro jeito para alcançar lá. E as pessoas não precisam chegar lá. Às vezes, fazer o mínimo ali é o que a pessoa precisa. uhum. E como a internet mesmo mostra, tipo, corpos maravilhosos de mulheres culturais e as meninas, nossa, elas querem ter aquele corpo da internet. E se não consegue, o quê? Vem a bulimia, vem se matar lá na academia, mas às vezes o biotipo da menina não é igual daquela da foto. Sim. E ela comete o suicídio por não conseguir chegar no padrão. E as pessoas não veem as pequenas conquistas É. delas para que elas não precisam chegar lá. O suicídio Elas precisam acaba ser elas. sendo o resultado final de uma série de maus tratos que a pessoa vem fazendo com ela mesma, né? E o último acaba Isso. sendo esse. E é importante se atentar para isso, né? Como você disse, às vezes a pessoa quer se comparar com o outro e acaba se maltratando por isso, né? Até ontem eu estava conversando com a Ingrid uma coisa assim, que, sabe, a gente tem que entender que é normal, acontece as pessoas não gostarem da gente, é normal as pessoas nos criticarem, é normal as pessoas falarem mal de você ou não querem te ouvir. Claro que ninguém gosta disso, mas é algo que acontece, é algo do nosso dia a dia. Agora, o pior é quando você mesmo começa a ter essas atitudes consigo. Aí não dá, né? Porque o Uhum. outro vai sempre estar te criticando, vai estar sempre falando mal de você. Mas você, quando você faz isso, aí acaba sendo muito mais dolorido. Porque o peso da gente mesmo vale muito mais que o dos outros para Uhum, fora, né? E quando entra na cabeça da gente, realmente, talvez ele esteja certo, aí acaba, uhum, né? E é muito difícil reverter. sim. E, O Evandro mandou uma e puxando, mensagem ali, Roberta, você conseguiu ler? Ele fala assim, ó, fala um pouco sobre a relação do suicídio com o fato de não ser valorizado. quer comentar, Rodrigo? Daí eu puxo o teu depois. Uhum, pode ser. Então, como a gente está falando aqui, o suicídio ele acaba sendo o resultado final, né, de uma série de maus tratos que a pessoa sofre. E muitas vezes esse mau trato é feito por ela mesma e também pelos outros. E, e quando a pessoa acaba não sendo valorizada, quando, muito pelo contrário, ela acaba até sendo maltratada, né, comparada com os outros, falada, né, ah, você não serve para nada, você não faz nada certo, aí a pessoa vai guardando aquilo e ela mesma vai se maltratando e o resultado final disso acaba sendo o suicídio. Mas é muito também essa questão da cobrança, né, do perfeccionismo. A pessoa querer ser perfeita, querer agradar a todos, querer ser como seus pais gostariam, como
seus amigos querem que seja. Isso é uma cobrança que acaba sendo irreal, né? Você não pode, você não consegue. Por mais que você tente, por melhor que você possa ser, você nunca vai chegar nessa cobrança. E a pessoa não percebe isso. E daí a forma dela lidar com isso é falar, eu sou incompetente, eu sou um inútil, nem para isso eu sirvo. Uhum. Esse fato de não ser valorizado, seguindo a sequência do suicídio, a pessoa tem que pensar ali, gente pensa, mas quem que eu quero que me valorize, né? Uhum. Será que é os meus pais que eu quero que me valorizem mais? Será que é a minha namorada? Será que são os meus tios? Quem que eu quero que me valorize? E por que isso? E por que eu não consigo me valorizar propriamente? E a gente tem que pensar mais na gente, sabe? Não deixar que os outros afetem o seu valor. Não deixar esse valor responsável pelo outro. Uhum. Eu tenho que me dar o valor. Se as outras pessoas falam, você não é bom nisso, você não é bom naquilo, mas o que eu penso de mim, né? A gente tem que deixar um pouquinho os outros para lá e pensar mais na gente. E referente ali ao suicídio, a gente faz ao contrário, deixa que os outros tomem conta da nossa vida e a gente, nossa, essa pessoa tá certa e eu acabo cometendo suicídio porque eu quero ser melhor pelo outro. E eu não consigo ser o que aquela pessoa quer que eu seja. Eu não consigo ser o ideal do outro. Uhum. Então eu acabo cometendo suicídio porque eu não consigo ser quem eu queria ser, mas referente aos olhos de outra pessoa. Sim. Se culpa por não conseguir corresponder, né? Por não ser capaz de agradar o outro. Uhum. Não sei se E esclareceu um puxando nisso, pouquinho, Evandro, se eu estiver aí ainda, puder responder, se ajudou. manda manda um joinha pra gente se foi de acordo ali com o seu pensamento. Mas seguindo também, quando a pessoa ali comete suicídio, a gente sempre pensa no último fato que aconteceu na vida dela antes de cometer o suicídio. Talvez a pessoa teve uma desilusão amorosa. Daí a gente pensa, nossa, ela cometeu suicídio porque foi traída, porque Uhum. aconteceu alguma coisa no casamento, porque talvez aconteceu a separação ali. Mas a gente tem que investigar o todo, não só o que aconteceu ali no último momento depois que ela cometeu o suicídio. Talvez aquilo nem seja o porquê, mas seja a gota d'água. É. Tipo, aconteceu isso comigo, acabou pra mim. E talvez a vida dela inteira ela estava vivendo o quê? Uma fatos psiquiátricos na vida dela, né? Talvez ela esteja a vida inteira dela usando drogas. Uhum. Talvez ela esteja num isolamento social muito grande. A gente tem que ver o contexto por trás disso, não só o último fato, né? Porque talvez nem seja tão relevante, só seja a gota d'água, né? Sim. Que aconteceu. Tem toda uma história de vida por detrás, né? Não é o último Isso, tem toda uma fato, é, não é o último fato que determina tudo, né? É como a gente já falou, é um caminho que a pessoa vem percorrendo, né, de maus tratos, e aí o último acaba sendo o suicídio, né? Mas veja, isso pode surgir lá na infância, sabe? Desde a mãe ou o pai falar assim, você nasceu, destruiu o meu casamento. Veja, Uhum, isso acaba com o psicológico da criança e ela vai se culpando, sabe? Vai crescendo e vai se culpando. E aí, na vida adulta, surgem outras coisas, mas tudo acaba voltando àquela primeira questão do pai ou da mãe falar assim, você destruiu o meu casamento, né? Então, é algo muito forte e que
a gente precisa aprender a lidar com isso, né? A gente precisa entender que sempre há um, um além, né? Um outro caminho, sempre há uma possibilidade, por mais difícil que possa ser as coisas. E buscar uma Eu rede já, de apoio, né? Buscar gente para ajudar. talvez eu já pensei em outro fato aqui da infância, puxando da infância que você Uhum. falou. Talvez aconteceu um abuso ali, um Também. abuso sexual com a criança, e ela vai remoendo, remoendo, e talvez no casamento dela, o Uhum. marido queira fazer sexo livre, forçada, ela lembre e cometa o suicídio, né? Uhum. Mas para isso, que tem as psicoterapias, né? Sim. Sim. Para isso estamos aí, para a gente ver aonde que está o acontecimento, aonde aconteceu o fato que deixou ela assim, que mostrar mesmo, como você falou, que tem a saída, que tem caminhos para que possam tirar ela dali daquele sofrimento. Ela Uhum. pode olhar além e ver que ela pode ser curada, ela pode ser tratada, ela pode ser amada. Sim. A terapia vem nesse sentido, né? De ajudar a pessoa a lidar com isso, a viver melhor, a entender o que está sentindo, a saber o que fazer, porque muita gente, erroneamente, acha que para uma pessoa não se matar é só tirar a faca, né? Não, não é isso, sabe? Não é você tirar a faca dela que você vai impedir ela de fazer um suicídio. Não, ela tem que entender o que ela está sentindo. Ela tem que entender a história de vida dela. Ela tem que perceber aquilo, né? E na terapia é esse lugar. É o lugar que a pessoa pode falar e ela vai ser ouvida. E ela vai ser entendida. E ela não vai ser julgada, né? A terapia ninguém vai chegar e falar, nossa, que bobagem. Não, vamos mudar de assunto, não quero falar disso, né? Não, muito pelo contrário, a pessoa vai ser valorizada ali. E por ela ser valorizada, ela vai aprender a se valorizar, Isso, sabe? ela vai se amar. Uhum. E é isso que é a mágica da terapia, né? Sim, A gente vem, a gente senta, a gente escuta, a pessoa se escuta e a pessoa começa a acolher ela mesma, sim, a passar, ela ver que ela é um ser humano, ela precisava de ajuda e ali ela conseguiu, e ela tem uma história e ela consegue mudar o caminho, consegue se reerguer e ver a luz no fim do túnel. sim, E como a gente previne o suicídio? Como prevenir o suicídio? Então a gente tem que saber reconhecer os sinais. Os uhum. sinais, esses são o que a gente falou lá em cima, o humor descontrolado, a baixa autoestima ali, Desesperança. desesperança, Uhum. aquela frase, se eu morrer, Ninguém vai sentir minha como que é? falta. Ninguém Uhum. vai sentir minha falta. Sim, Esses são os sinais. E procurar ajuda, né? sim, sim. Procurar ajuda, dá para você estar procurando ajuda em diferentes locais, né? Desde CAPS, que sempre tem algum perto, né? Os CAPs são preparados para isso, Unidade Básica de Saúde, tem o CVV, que a gente fala, que é o Centro de Valorização da Vida, que até tem um telefone, dá para você ligar, como os maias faziam, né? Como os maias faziam, dá para você ligar para o 188 e vai ter alguém para estar conversando com você. Então, tem vários meios, né? A emergência também, se pode estar ligando para emergência para esses casos. É importante estar buscando ajuda, né? E principalmente não julgar a pessoa. Uhum. Ouça a pessoa. Escute o que ela tem para dizer.
né? Se for preciso, senta lá e só escuta, não fala nada, né, para a pessoa. Principalmente acolher ela, Sim. porque a pessoa com ideação suicida é um grande dor, é um grande sofrimento que ela está passando. Para ela chegar ao ponto de querer tirar a própria vida, é uma dor muito grande. E sempre responder ela com gentileza, né? Não falar se mate mesmo. Ou não valorizar, Sempre. né? Falar, não, você não ia fazer isso. Você não vai fazer isso. Você não tem coragem. Né? Não desafiar a pessoa, Confrontando a pessoa. né? Mas buscar entender ela. Uhum. Então, sempre levar a sério a pessoa ali, né? Que tá com você. E se alguém falar que quer cometer o suicídio, é bom você ficar perto dela nos próximos 24 horas, 48 horas, acompanhar ela. Porque às vezes ela tá num surto, né? Sim. Que as pessoas que cometem suicídio, para cometer ali, às vezes elas passam por um surto e quer tirar a própria vida ali de qualquer jeito. E vai passando as horas, ela vai acalmando aquela emoção e com alguém ajudando ela vai acalmando mais rápido e vai passando essa vontade e logo ela vai estar bem. Então é sempre bom estar acompanhando a pessoa para cuidar mesmo dela, para acalmar as emoções ali e ela ficar mais tranquila. Sim. E se for preciso, levar na UPA, né? Na UPA. Levar na emergência para dar um tranquilizante. Para se acalmar, né? Claro, é importante Pra a dar uma gente realmente se aproximar dessa pessoa, né? Porque muitas vezes as pessoas se fecham também. Ela acaba se fechando e não quer que ninguém fale com ela, né? Então, saber chegar aos pouquinhos, pela beirada, né? Não chegar fazendo cobrança, mas tá ali disponível para ajudar ela, né? Se fazer presente ali. Que muitas vezes o que a pessoa precisa é disso, né? Você tá ali presente com ela. Ela não precisa que você resolva a dor dela. Ela não precisa que você resolva os problemas da vida dela. E ela nem te cobra isso. Ela, às vezes, só precisa de um ombro, né? Para chorar. Ela precisa de alguém para estar ali falando que vai ficar tudo bem. Ou, né? Então, o que muitas vezes essas pessoas acabam não tendo. Porque quando elas estão com ideações, as pessoas se afastam, né? Não quer ficar perto. E acaba Tipo, piorando. o problema é teu, né? Quando você estiver melhor, você vem falar comigo. E isso acaba piorando o caso, né? Então é acompanhar a pessoa, escutar ela, levar a sério o que ela tá falando e simplesmente ouvir. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, né? Às vezes a pessoa não tem ninguém para escutar, ninguém para conversar, ninguém para falar uma palavrinha amiga. As pessoas precisam desse acolhimento. Somos seres sociáveis. Sim, sim. Precisamos desse grupo sociável. Sim. Pessoal que está aí na live, estão vivos? Estão bem? Estão nos escutando? Já estão dormindo? Falem conosco. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas para a gente responder, pode mandar, pessoal. Isso. Se quiser Eu, Rodrigo, comentar alguma coisa também que a gente falou. Eu e o Rodrigo estamos à disposição. Falando no Rodrigo, o Rodrigo atende somente online. Isso. Ali na terapia. E se vocês quiserem, podem mandar mensaginha para ele para fazer uns atendimentos online. E é isso. E mais uma vez, para a gente frisar um pouquinho, né, o que a gente falou, quando está passando por esses casos, é sempre importante você estar buscando ajuda. Né? Você se colocar ali para ajudar a pessoa,
mas você também buscar ajuda. E essa ajuda pode ser no CAPS, pode ser na Unidade Básica de Saúde, pode ser no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é ligando 188, pode ser nas emergências, na SAMU, na UPA, no pronto-socorro ou em hospitais. É importante a gente saber isso, para quando tiver um caso, quando acontecer algo, também saber onde buscar ajuda. Um fato interessante que a gente procura sobre suicídio, que eu pesquisei sobre para estar falando aqui para vocês, que quando a gente digita no Google sobre suicídio, já aparece ali, ligue para 188. Uhum. E eles mandam um e-mail para a gente se a gente ficar procurando muito sobre. Então, o Google ali está atento também ao risco de suicídio. Sim. Bom, acho que a gente está chegando quase no final da nossa live, né, Roberto? Estamos chegando ao final, pessoal. E eu vou tentar deixar salvo aqui essa live para quem quiser ver depois, para quem não conseguiu ver inteira, compartilhar com o amigo lá, marcar. E tomara que eu consiga, eu vou tentar deixar salvo aqui. Uhum. E obrigada a todos que estiveram aí com a gente, nos assistindo, nos acompanhando. E entrou bastante gente aqui. Depois eu vejo os nominhos para acompanhar, para agradecer, para perguntar se gostou. Uhum. E queria deixar algum recado, Rodrigo? Agradecer o pessoal que estava aí, que ouviu um pouquinho, né, que teve paciência de nos escutar aí e, e falar que a gente está aí, né? A gente está aí se precisar de ajuda, se quiser conversar. É importante sempre estar buscando ajuda mesmo. Não se isolar, não achar que é bobagem, é besteira, não. Né? Se você precisa falar, se você precisa colocar para fora, faça isso, né? E melhor ainda se você puder fazer com um profissional que tenha a escuta qualificada para te acolher, para te ajudar. Muitas vezes você vai falar com alguém e a pessoa não sabe nem como te ajudar, né? E o profissional, ele sabe. Então, se puder estar buscando ajuda, busque ajuda, é importante e você vai ver que faz total diferença. E é isso, agradecer o pessoal aí. A sua dor é importante e a gente está aqui para isso, a gente está aqui para escutar, para conversar com vocês e você é importante. Exatamente. Acho que seria isso. Mais para frente a gente vai estar fazendo mais com outros temas. E muito obrigada a todos estejam, que, que esteve aí com a gente. Uhum. E tchau! Vou tentar fechar aqui, Então, salvando. então, é isso, pessoal. Até a próxima.